pessoa com HIV, né, ela é tida como uma doença que traz uma barreira, um impedimento dela acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade, dela acessar o convívio social com os outros em condições de igualdade. Então, a grande moléstia que a gente conhece, que traz um impedimento que não é meu, não é endócrino, não está dentro de mim, mas ele é externo, é o HIV. Nós temos uma súmula da TNU, que é a súmula de número 78, que trata sobre isso, que diz que a pessoa portadora de HIV, ou pessoa com HIV, como eu acho o termo mais correto, que ela na hora de avaliar o pedido do benefício dela, eu vou avaliar as suas condições sociais, pessoais, econômicas e culturais. Por quê? Porque essa doença tem um nível elevadíssimo de estigmatização. Um estigma que não sou eu que tenho, porque eu digo assim, olha, eu sei que minha doença não é de rápida contaminação, como Covid, né? Eu tô bem, eu sei que isso não é impedimento para eu trabalhar, mas os outros acham, vixe, aquele cara vai chegar, se a gente tiver que trocar uma toalha com ele, beber no mesmo copo, aí a gente acha que vai ter. Então vejam, é externo, o impedimento não é meu, por isso que o impedimento é social, é das pessoas do entorno com quem normalmente eu convivo, com quem normalmente eu trabalho, com quem normalmente eu vou para a escola, para a faculdade. Então, o impedimento também social, ele pode ser caracterizado como uma barreira como um impedimento que impossibilite a participação no mercado de trabalho em condições de igualdade ou no convívio em sociedade em condições de igualdade, tá? Essa súmula da TNU, mas temos a súmula também de origem da Justiça do Trabalho, a súmula 443 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, prevê que presume-se como discriminatória a dispensa do trabalhador que seja portador de HIV. Então eu presumo como discriminatória essa pessoa que tem essa determinada moléstia, tá? Então aqui um reconhecimento da jurisprudência, gente, que a sociedade ainda tem muito preconceito. Tem a TNU na perspectiva previdenciária, mas eu também tenho aqui a justiça obreira na perspectiva trabalhista. É um reconhecimento da jurisprudência que realmente há, sim, um nível de estigmatização e preconceito muito grande ainda. Súmula 78 da TNU e súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Agora, uma decisão judicial, gente, ela se superdaneia, ela se fundamenta no que a gente chama de ratio decidendi, tá? Uma razão de decidir. Do latim, ratio decidendi, razão de decidir, tá? Qual é a razão de decidir da súmula 78 e da súmula 443 do TST? É que existe uma moléstia, né, que ela pode trazer um impedimento de eu participar em condições de igualdade no trabalho ou na sociedade, tá? Então, essas súmulas, elas têm como fundamento a ideia de que essa doença traz esse impedimento do convívio social em condições de igualdade. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer que não é só no caso de HIV que algumas pessoas terão um impedimento de natureza exterior, externa, exógena, né? Um impedimento de natureza social. Não é só no HIV, mas outras doenças que também tragam um estigma em si, né? Dentro do contexto em que a pessoa vive, também pode gerar esse impedimento para acessar o mercado de trabalho ou convive em sociedade em igualdade de condições, ou no caso das crianças, a participação na educação e também com no seu meio, né, com outras crianças aí. Por exemplo, gente, já teve uma criancinha de uma cidade aqui pertinho de Fortaleza que ela tinha psoríase. E essa psoríase dela era nítida. E ela morava numa cidade que é mais quente ainda que Fortaleza porque não tem mar, não tem brisa. Então ela tinha que ir para a escola todo dia de camiseta. Então era perceptível, era visível aquela psoríase, né? A erupção que tinha na pele por causa da psoríase. Então todas as outras crianças também viam. E as mães das crianças também viam. O que acontecia? As mães das crianças tinham medo de que a psoríase fosse contagiosa e passasse para os seus outros filhos. Então as mães diziam para os seus filhos não se aproximarem daquela criança. Veja, a psoríase nem é contagiosa, nem traz uma incapacidade, nem traz uma dificuldade para a pessoa participar do ensino, não dela, mas traz de maneira externa, porque os outros vão ter algum tipo de preconceito e impedir o acesso nesse grupo social, tá?
Então, psoríase também foi um caso em que uma criança teve a concessão do BPC, justamente porque ela trazia essa barreira social, esse impedimento que é de natureza não física, não mental, não sensorial e nem física, mental, sensorial, nem intelectual. Mas é uma barreira que é trazida de maneira externa pelo grupo social que ela deveria estar participando em igualdade de condições, mas não o faz por causa do estigma, do preconceito que outros têm com aquela doença. Então, gente, a ratio decidente, a razão de decidir é quando a doença ela traz preconceito que gera um inacesso ou dificuldade de acesso a um determinado ambiente em que a pessoa precisaria participar, precisaria estar para poder conseguir se educar, se alimentar, ter seu trabalho, conviver em sociedade. Como assim, professor? Gente, o ser humano é um ser social. O Aristóteles já dizia isso 2.300 anos atrás. Então, por mais que seja uma pessoa que não tem que trabalhar, mas se ela sofre preconceito para fazer amizades, tecer relações, para andar no bairro dela e conseguir se relacionar com as pessoas, só porque as pessoas têm preconceito, ainda assim é o caso de poder conseguir o BPC. Por quê? Porque o convívio social é inato ao ser humano. O ser humano precisa conviver em sociedade. Se aquela doença ela traz um estigma tal que a pessoa não consegue acessar o convívio de sociedade em condições de igualdade, ela também pode ter direito ao BPC. Então, o primeiro ponto que a gente fala, súmula 78 da TNU, súmula 443 do TST. Mas elas trazem a ideia de que há doenças que trazem um preconceito e o preconceito vai trazer a dificuldade de acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade, convívio de sociedade em condições de igualdade e também a educação em condições de igualdade no caso de criança. E só o convívio social já é, sim, um grande impedimento, já que o ser humano é um ser social, tá?